Bom dia, alunos! Dando continuidade ao nosso estudo sobre ligações químicas, vamos tratar hoje sobre a ligação iônica. Está no setor B, página 250 da apostila. A ligação iônica é aquela que acontece entre o metal e o não metal. O metal se convertendo em cátion e o não metal se convertendo em ânion. O metal perde elétrons e o não metal ganha elétrons. De acordo com o modelo denominado regra do octeto, o número de elétrons perdidos ou ganhos deve ser tal que a última camada eletrônica do átomo fique com 8 elétrons, ou com 0 no caso do hidrogênio, que é uma exceção. Para saber o número de elétrons que cada elemento ganha ou perde, nós podemos nos lembrar da tabela periódica. Na tabela periódica, nós vimos o número de elétrons da última camada dos elementos. E eles iam de 1 a 8. Quem estava na família 1 tinha 1 elétron na última camada. Quem estava na 2, 2 elétrons. Quem estava na 13, 3 elétrons. Na 14, 4. Na 15, 5. Na 16, 6. E na 17, 7 elétrons. Quem está na 18 tem 8 elétrons na última camada. Ao se tornar cátion, quem está na família 1 vai perder este 1 elétron da última camada e, portanto, vai ficar com carga mais 1. Quem está na família 2 vai perder estes 2 elétrons da última camada e, portanto, vai ficar com carga mais 2. Olhando no outro extremo da tabela periódica, quem está na família 18 já está com os 8 elétrons da última camada, então não vai ganhar nem vai perder de acordo com este modelo. Quem está na família 17, falta 1 elétron para atingir os 8 elétrons na última camada, então vai ficar com carga menos 1. Quem está na 16 vai ficar com carga menos 2. E os não metais da família 15 vão ficar com carga menos 3. Além destes, que são possíveis de se saber a carga apenas olhando a posição na tabela periódica, há também o alumínio, que sempre que se tornar cátion vai ficar com carga mais 3, e a prata, que sempre que perder elétron vai ficar com carga mais 1. Os compostos iônicos são formados, então, pela transferência definitiva de elétrons entre os elementos, aquele que perde e aquele que ganha. O número de elétrons perdidos e ganhos tem que ser o mesmo, porque não vai sobrar elétron, nem pode faltar elétron. Então, com isso, eu consigo escrever a fórmula dos compostos iônicos, igualando o número de elétrons perdidos e o número de elétrons ganhos. Por exemplo, se eu pegar o Na, pode olhar na sua tabela periódica, o Na está na família 1. Ele vai perder 1 elétron, vai ficar com carga mais 1. E se eu pegar no outro extremo, por exemplo, o Cl? O Cl está na família 17. Vai ficar com carga menos 1. Vai ganhar 1 elétron. Se cada Na perde 1 elétron e cada Cl ganha 1 elétron, eu preciso de 1 Na para 1 Cl. O número de elétrons perdidos vai ser igual ao número de elétrons ganhos. O número de elétrons perdidos pelo cátion vai ser igual ao número de elétrons ganhos pelo cloreto, ou pelo cloro se tornando cloreto. Então a fórmula vai ser 1 para 1, NaCl. Mas se eu pegar, ao invés do sódio, pegar o berílio, berílio está na família 2.
Quando ele se transforma em cátion, ele perde 2 elétrons, fica com carga 2+. E se eu ligar o berílio com o cloro, que é da família 17, tem carga -1, qual vai ser a fórmula deste composto? Cada berílio perde 2 elétrons. Cada cloro ganha um só. Eu preciso que o número de elétrons perdidos seja igual ao número de elétrons ganhos. Então eu vou precisar 2 do cloro para 1 do berílio. Um berílio perde 2 elétrons e 2 cloros vão ganhar 2 elétrons no total. Então a fórmula do cloreto de berílio vai ser BeCl2. Se eu pegar o alumínio, já falei aqui em cima, é um íon que quando a única carga possível dele é 3+. Se eu ligar o alumínio 3+, com o cloro, que é menos, o cloro é da família 17, ganha um elétron só para ficar com 8 elétrons na última camada. Cada alumínio perde 3 elétrons, cada cloro ganha 1. Quantos cloros para quantos alumínios eu preciso? 3 cloros para 1 alumínio. Um alumínio perdendo 3 elétrons vai dar o total de elétrons perdidos que 3 cloros ganhando 1 elétron cada recebem juntos no total. Mais alguns exemplos. Agora, se eu pegar o Na+, e ligar no S, o S está na família 16. A carga dele é 2-, ele precisa ganhar 2 elétrons para atingir 8 elétrons na última camada. Cada sódio perde 1 elétron. Cada enxofre ganha 2 elétrons. Quantos sódios para quantos enxofres eu vou precisar? 2 sódios para 1 enxofre. Isso significa que 2 vezes 1 igual 1 vezes 2. O número de elétrons perdidos pelo sódio está dando igual ao número de elétrons ganhos pelo enxofre. E se eu pegar o berílio, que é 2+, como nós já vimos, está na família 2, e ligar no S, que é 2-. Cada berílio perde 2 elétrons. Cada enxofre ganha 2 elétrons. Quantos berílios para quantos enxofres eu vou precisar? 1 para 1. Por quê? 2 elétrons perdidos, 2 elétrons ganhos. O número total foi igual. Por fim, se eu pegar o alumínio com carga 3+, e ligar no enxofre com carga 2-. Qual vai ser a fórmula deste composto? Cada alumínio perde 3 elétrons. Cada enxofre ganha 2. Mais difícil de pensar este. Como que nós vamos fazer? Se eu descer este número para cá e este número para cá, a multiplicação vai ser igual tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Olha, 2 vezes 3 igual 3 vezes 2. Isto significa que o total de elétrons perdidos pelo alumínio será 6. E o total de elétrons ganhos pelo enxofre será 6 também. Então, igualou. Isto dá para a gente usar quase sempre, essa como o pessoal chama regra do tombamento. Desce a carga daquele para cá, a carga desse para lá. Desce cruzando. A carga do ânion vai ser o número de vezes que o cátion se repete. E a carga do cátion vai ser o número de vezes que o ânion se repete. Cuidado, porque aqui não aconteceu isso. Você não desceu para cá este e este. Antes de descer, você deve simplificar, se for possível, as cargas.
como aqui as cargas são primas entre si, esses valores 3 e 2 são primos, não dá para simplificar, ele desce direto para lá. Essas fórmulas que nós fizemos são fórmulas de compostos cujo cátion é monoatômico e o ânion é monoatômico. Monoatômico significa ter um átomo só. O cátion é só átomo de sódio. O ânion, só átomo de cloro. O berílio, só átomo de berílio. O ânion, só átomo de cloro. É um átomo de um elemento só. Agora, existem ânions poliatômicos, que nós vamos precisar ao longo do tempo memorizar alguns. Essa carga 2- não é do oxigênio e não é do enxofre. Ela é da espécie toda. O SO4, todo junto, todo ligado, ganhou 2 elétrons, ou ganha 2 elétrons para se tornar o sulfato. Se eu fizer um composto iônico que envolve o sulfato, por exemplo, o sódio com o sulfato, o Na é mais, o SO4 é 2-. O que eu preciso? Cada SO4 está ganhando 2 elétrons. Cada Na está perdendo 1 elétron. Então, eu preciso 2 Na para cada um do sulfato. Mesma coisa, ó, desce o 2 para cá, desce o 1 para lá. Quando é 1 aqui embaixo, subscrito, não deve escrever. Se eu pegar o berílio é 2+, ligado no sulfato. O sulfato é SO4, 2-. Qual vai ser a fórmula? 2. E 2 dá para simplificar por 2, dá 1 e 1. Então vai descer 1 e 1. Não vou escrever. 1 subscrito a gente não escreve. Então a fórmula do sulfato de berílio vai ser BeSO4 mesmo. Por fim, se eu pegar o alumínio é 3+. E ligar o alumínio com o sulfato. O sulfato é SO4, 2-. O que eu faço? Desço cruzando. Desce o 2 para cá, tem 2 alumínios. Agora eu preciso descer o 3 para lá. E esse 3 vai ter que me indicar o total de SO4. Não é só de S, não é só de O, é de SO4. Então, o que eu faço? Ponho o SO4 entre parênteses e ponho o 3 subscrito do lado de fora do parênteses. Isso está me dizendo que eu tenho 3 enxofres e 12 oxigênios, como nós vimos juntos no bimestre passado. Essas são, então, as fórmulas dos compostos iônicos. Como que a gente monta? Descendo em cruz. Cuidado sempre para simplificar antes de descer em cruz. Agora, eu quero falar sobre propriedades dos compostos iônicos. Ontem, nós vimos na aula prática que eu apresentei, que os compostos iônicos não conduzem eletricidade no estado sólido, mas conduzem eletricidade quando dissolvidos em água. Então, eles não conduzem sólidos, mas conduzem em água. H2O. Outra propriedade importante dos compostos iônicos é o fato deles terem temperatura de fusão e de ebulição muito altas. Ontem ainda eu falava para vocês sobre a estrutura do composto. Como é a estrutura? Você tem cátions
e ânions intercalados. Cátions e ânions intercalados. Então, um cátion, um ânion, um cátion, um ânion. E isso vai se repetir nas três direções. Cada cátion cercado de ânions, cada ânion cercado de cátions. Essa estrutura está muito organizada. Os cátions estão atraindo muito os ânions atraindo muito os cátions. Desse modo, é difícil separar uns dos outros. Cátion é positivo, ânion é negativo. Existe uma força de atração muito grande entre eles. Então, é difícil de separá-los. Separar os cátions dos ânions é o que se chama fusão. Por isso, um composto iônico tem ponto de fusão e ponto de ebulição altíssimos, muito altos, muito altos. Então, eles não conduzem no estado sólido, conduzem quando dissolvidos em água, tem ponto de fusão e ponto de ebulição muito altos, e mais uma coisa, eles são frágeis, eles são quebradiços. Essa estrutura tridimensional muito grande, muito organizada, ela pode ser partida por choques, não elétricos, por choques físicos, por colisões. Então ela é frágil, a estrutura é frágil. A última informação importante sobre os compostos iônicos para esta aula é que a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, eles estão no estado sólido. Lógico, se o ponto de ebulição deles é muito alto e o ponto de fusão é muito alto, eles não vão estar líquidos, não vão conseguir fundir a 25 graus Celsius. Fiquem agora com a resolução dos exercícios da apostila. Boa semana!